É muito comum, até em vagas, por exemplo, de atendentes de fast food, estarem oferecendo hoje salários de hora maior do que o mínimo estadual. Tão valorizada é a mão de obra aqui nos Estados Unidos. Um mercado americano mais forte, principalmente de novas indústrias se estabelecendo aqui nos Estados Unidos, isso eu acho que é uma probabilidade bem real da gente ver nos próximos meses. E para quem nos pergunta, mas como que eu já me preparo para isso, Davi? Como que eu já posso estar pronto para aproveitar isso? Saiba que para você ter um visto de trabalho aqui nos Estados Unidos, até mesmo um green card de residência permanente, você não precisa necessariamente de uma empresa americana patrocinando esse visto, oferecendo uma oferta de emprego para você. Você pode fazer todo o processo de aprovação de um green card para você e para sua família, mesmo sem ter uma empresa americana patrocinando um visto ou te oferecendo uma job offer. Se você quer saber mais sobre isso, nosso time vai deixar aqui na descrição do vídeo um link para você entender um pouquinho melhor qual é a sua elegibilidade para os tipos de vistos americanos ou até mesmo entrar em contato para falar com um especialista em imigração. Então, dá uma pesquisada aqui no link aqui embaixo que você vai ter mais informações sobre isso. Arsênio, o cenário aí de curto prazo, o que a gente pode esperar para desenrolar de tudo que a gente está falando aqui? Eu acho que tem muito pouco para a gente poder adicionar do que a gente já disse. Eu acho que vai ser as notícias e as atividades, consequência disso que foi colocado em marcha pelo Trump, é uma questão quase que diária. Eu acho que a curto prazo e mesmo a médio prazo, não existe grandes mudanças que venham afetar essa janela de oportunidade com relação aos Estados Unidos reindustrializando-se, de ser realmente muito atrativo o mercado para aqueles que queiram participar da nação americana. Com relação às reações macroeconômicas, eu acho que vai continuar sendo instáveis de acordo com essas negociações de tarifas que vai e volta com a China, quando chegar mais perto dos 90 dias, que foram dados de tempo para colocar, etc. As novas frentes geográficas que o Trump abriu no Oriente Médio, na última viagem que ele fez lá, onde vão se instalar nos Emiratos Árabes Unidos o maior data center para poder incentivar a indústria da inteligência artificial, estando junto na comitiva Sam Altman do ChatGPT, o CEO da Nvidia, da Oracle, etc. e tal. Existe um movimento global de ocupação de espaços e o Trump ele vai se manter tentando buscar as suas promessas de campanha. A curto prazo, nós vamos estar vivendo nessa gangorra de emoções, vamos dizer assim, mas no pano de fundo é a grande nação americana exercitando uma nova maneira de administração pública que tem seus compromissos de campanha e que vai afetar o grau de positivismo ou negativismo, vai depender das forças de oposição e dos mercados, etc. Mas a curto prazo, Davi, eu não vejo grandes mudanças a não ser essas situações pontuais, de acordo com a evolução das próprias campanhas. É isso aí, estamos aqui para poder acompanhar e trazer para todo mundo as novidades e os desdobramentos de tudo que está acontecendo. Mas antes de finalizar, como toda semana a gente faz, o nosso time coloca a caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, inclusive se você não segue o nosso Instagram, dá um pulinho lá, HubTNT, ali a gente abre toda semana uma caixinha de perguntas, e as perguntas que mais se repetem sobre o tema que a gente vai falar, o nosso time separa para que a gente consiga responder aqui. Arsênio, vamos lá, as perguntas dessa semana. Uma pergunta interessante, olha só. Eu sou profissional autônomo aqui no Brasil e tenho o sonho de empreender nos Estados Unidos. E todo esse cenário novo com o Trump pode atrapalhar o meu sonho de abrir uma empresa aí? A resposta é absolutamente não, é o contrário. Eu acho que as atividades estejam alinhadas, que se as suas atividades estejam alinhadas com esse plano de gerar uma industrialização ou serviços sendo produzidos e empregando americanos e trazendo o fato é justamente a proposta do Trump. Então, para o profissional autônomo, empreendedores, se beneficiar desse novo cenário americano, nessa tendência trumpista, ou seja, que o Trump trouxe, talvez seja uma janela de oportunidade única. Para saber mais, como o Davi fez, acesse aqui o nosso link e faça as suas perguntas, que o nosso time vai ter todo o interesse de poder ajudá-los e esclarecer essas oportunidades com mais detalhes. Bacana. A próxima pergunta é interessante, olha só. Já estou com meu visto aprovado e devo mudar com a minha família no ano que vem para os Estados Unidos, mas estou muito preocupado com essas notícias sobre o tarifaço. Já ouvi falar até mesmo em recessão nos Estados Unidos. De fato, é verdade que o país pode sofrer com toda essa nova política do Donald Trump?
De fato, é inegável que mudanças estão ocorrendo. Eu acho que a perspectiva de aumento de custos que possam gerar inflação é uma realidade, devido a tudo aquilo que a gente já explicou nessa live, né? Se por acaso as matérias-primas ou até os produtos terminados têm um aumento de preço devido ao tarifaço, obviamente vai gerar alguma forma de inflação nos Estados Unidos. Embora seja importante dizer que, de qualquer maneira, os níveis de inflação americanos, nesse momento, continuam em queda. A perspectiva é que, obviamente, aponta para um crescimento. O desemprego nos Estados Unidos é muito baixo, embora existe a importante necessidade de muita mão de obra, e é por isso que existe o crescimento real do salário americano. Então, a perspectiva da sua mudança pode haver um crescimento de inflação. Vindo do Brasil, a gente conhece muito bem como é que é viver em sistemas inflacionários antes do Plano Real, etc. Ou até nos últimos 2 ou 3 anos, que a inflação galopou um pouco no Brasil. Os elementos de correção macroeconômica nos Estados Unidos com relação à renda e às oportunidades são muito mais vigorosas do que no Brasil. Então não há o que se preocupar com relação a isso. Eu também concordo, eu acho que recessão está fora de cogitação aqui nos Estados Unidos e você falou bem a questão da valorização real do salário aqui. Você apesar de cada estado definir ali o seu valor mínimo de hora, quanto que cada um deve receber minimamente, dificilmente você acha alguém ganhando o salário mínimo, ou seja, aquele mínimo estabelecido pelo estado. É muito comum até em vagas, por exemplo, de atendentes fast food estarem oferecendo hoje salários de hora maior do que o mínimo estadual, tão valorizada é a mão de obra aqui nos Estados Unidos. Então, de fato, essa é uma realidade aqui, eu acho que não deve se preocupar com recessão. Uma inflação é muito provável que a gente tenha, principalmente com o aumento do custo de produção de boa parte daquilo que é produzido aqui nos Estados Unidos, mas recessão está longe de qualquer cenário e projeção econômica das mais sérias que a gente tem visto.